novelas sempre beberam da fonte do romantismo, um gênero super melodramático, com mocinhas sofredoras, um destino que separa o casal até o último capítulo e, nesse último capítulo, um final feliz para agradar todo o público. Só que às vezes, né, Vanessa, algumas novelas conseguiram fugir desse esquema tão formatizado dos folhetins, né? E a gente vai falar um pouco de algumas delas e vale ressaltar que foram bem poucas na história da TV, assim, dá pra contar acho que nos dedos das mãos quantas mocinhas protagonistas que ficaram sozinhas no fim. Sozinhas não, né? Porque sozinha parece que... Solteiras e felizes e tudo certo. Empoderadas. Pois é, pelas novelas terem essa característica forte do romantismo, como tu disse, isso acaba sendo difícil. Mas existem casos sim. E a gente vai falar deles hoje. Flash gostosa. E voltando aí no tempo para 1983, uma das primeiras novelas que isso aconteceu, a gente vai falar de Pam Pam, Beijo Beijo, uma novela do Walter Negrão que tinham 3 protagonistas, que era a Bruna, o Ciro e o Soró, interpretados pela Elizabeth Savala, Cláudio Mazo e Analdi Rodrigues. A trama começa quando esses 3 personagens têm as vidas entrelaçadas por meio de um acidente de trânsito, que acaba fazendo com que Ciro e Soró vão trabalhar na casa da família de Bruna, que é uma família tradicional italiana, dona de uma rede de cantinas. A Bruna, no entanto, como ela tem uma personalidade muito forte, ela acaba acreditando que o Ciro está se aproveitando da situação e ela rejeita todas as investidas do Ciro pra cima dela, até porque ela é noiva do Júlio, num relacionamento sem muito amor. O Ciro, no começo, ele promete que um dia ele vai enriquecer e conquistar a Bruna. Só que com o passar da novela, as cartas mudam, o Ciro começa a enriquecer e a Bruna, pra surpresa de todo mundo, se apaixona pelo Ciro também e tem que lidar com a rejeição do mocinho. Ou seja, uma virada total na trama. E no final, o Júlio acaba terminando o noivado com ela. Então ela realmente termina a novela solteira, largada e sem ninguém. Na novela ela fica muito triste, não é uma coisa que ela realmente queria. E ela não tem um final assim muito feliz, né? Não é dado como ela querendo ficar realmente solteira, sabe? Pois é, meio estranho isso, né? Então acaba que ela não fica sozinha, mas não por uma decisão dela, né? Pelo menos a mocinha era diferente, né? Pelo visto era meio anti-heroína, né? Mas e agora a gente vai falar de outra novela que isso aconteceu e que a mocinha também era super diferente, super à frente a seu tempo, que eu estou falando de Chica da Silva, uma novela de 1996 da Rede Manchete, que o escritor era o Valci Carrasco. Na época ele usava um pseudônimo, né? Isso, Adamo Angel é uma das primeiras novelas do Valci Carrasco que ele fez pra TV Manchete, no finalzinho da vida da Manchete. E era uma novela bem controversa, todo mundo falava sobre e até hoje é muito lembrada como uma das melhores novelas que já teve no Brasil, né, Vânia? Exatamente. E a novela era baseada em fatos reais, é baseada num livro, e esse livro é baseado em fatos reais, então talvez até seja por isso que a Chica da Silva, no fim, termina sozinha, né? Porque ele tinha que seguir ali uma narrativa. E a história era sobre a Chica da Silva, que era uma escrava, que sofria muito, mas em um certo ponto da trama ela começa a se vingar de todo mundo da cidade, começa a seduzir os homens. É muito interessante, uma personagem muito bem defendida pela Thaís Araújo ali, bem novinha, acho que ela tinha 17 anos, na época ela era bem novinha. E... Foi quando ela começou a carreira, né, Vânia? Foi o primeiro papel dela, se não me engano. E se eu não me engano, acho que é uma das primeiras protagonistas negras da TV, né? Já tinha tido, acho que a Ruth de Souza há muito tempo, se eu não me engano, mas acho que a primeira mesmo, assim, dos últimos anos foi com certeza a Chica da Silva. Vale comentar também que a novela é baseada num filme do mesmo nome, em que a Chica da Silva era vivida pela Zezé Mota, que inclusive fez uma participação na novela da Chica da Silva. Depois no fim a Zezé Mota é a própria Chica da Silva, que tem a passagem de tempo, enfim. Mas no fim da novela, o que acontece? Muita gente estava torcendo pra Chica da Silva terminar com um contratador, né, que eles têm um romance muito bonito na novela e tal. Mas no fim ela é acusada de bruxaria e quase pega aí uma pena de morte. E aí o contratador, ele faz um acordo ali com a Violante, que era uma vilã incrível, defendida pela Drica Moraes. E nessa proposta ele faz assim, olha, eu vou casar contigo, Violante, porque ela era apaixonada por ele, mas tu vai tirar a acusação de bruxaria da Chica da Silva. E aí ela faz isso, e por isso eles não conseguem ficar juntos, porque ele casa com a Violante, vai pra Portugal
e ela fica sozinha com filhos dele. deixa ela. Mas eles têm uma cena romântica no fim, que eles se despedem, e ela fala que ele sempre vai ficar no coração dela, ele também. Mas ela fica sozinha e feliz, né, com os filhos, tem a passagem do tempo e ela tá ali feliz com os filhos dela. Tá aí uma coisa diferente que realmente aconteceu, que o Valci Carrasco fez ali nos anos 90. Olha aí, falando bem de Valci Carrasco em um vídeo, tá? Realmente surpreendente. Surpreendente. Mais recentemente, bem mais recentemente, tivemos uma novela que infelizmente flopou horrores, mas que ainda assim teve sua importância por ser a última de Manuel Carlos. No caso, Em Família, que também tivemos o quê? Uma mocinha que ficou sozinha no final. Uma mocinha chamada Luísa, interpretada pela Bruna Marquezine, que todo mundo adorava essa mocinha, não é verdade? Não. Oh, um amor. Hoje pense numa mocinha querida. Leva um questionamento de ela ficou sozinha porque Manuel Carlos queria ou porque ela flopou horrores? Bom, eu acho que é um combo de várias coisas. Acho também é o combo do fato que ela né, foi se casar com o Laerte, que é apenas um dos piores homens de novelas dos últimos anos. Vilão de novela, na verdade. Porque pra mim ele era um vilão. Pra mim ele era um grande vilão da novela. E eu acho que tudo isso contou muito, né? Tipo, a má aceitação da Luísa, a má aceitação do Laerte, do romance, da história. E ele morre, né? Então o Manuel Carlos decidiu, quer saber? Eu vou matar ele, porque essa Luísa, pelo visto, vai ficar gostando dele. Então tem que matar ele. E aí matou o Laerte no dia do casamento. Foi aí uma cena bem assim, explosiva. Tem que falar também que a Luísa, ela era a imagem da Helena, né? Que era o grande amor da vida do Laerte. E que esse relacionamento só existia mesmo porque o Laerte tinha essa obsessão com a figura da Helena nova. Então foi bom que a Luísa ficou sozinha no final, porque pensa no mocinho que ia fazer mal pra ela. Não, né? ele já fazia mal pra ela antes, né? Ela era super ciumenta, já era um relacionamento estranho, tóxico. E no fato ele era filha da Helena, gente, com a mesma cara da Helena quando era criança, quando era mais nova. Oh, meu Deus. Tinha diferença de idade, enfim, tudo errado. E aí, por causa disso, eles não ficam juntos, e que bom que eles não ficam juntos. Mas apesar disso, no fim da novela tem uma passagem de tempo que a gente vê a Luísa conhecendo uma pessoa, né? É, uma participação especial, bem curtinha, do Flávio Tolesani, fazendo um outro músico que começa a puxar um assunto lá com a Luísa e dá-se a entender que talvez um dia eles possam ter um casinho, um romance. Mas ainda assim, temos Luísa solteira no final, vivendo sua vida sem Laerte. Ou seja, foi um final feliz, com certeza. Me incomoda um pouco isso de ter que mostrar ela conhecendo alguém, algum homem. Mas a gente não pode exigir muito, né? Agora, um caso positivo de uma mocinha que realmente surpreendeu a todos por ser empoderada, por ser dona de si, por saber exatamente o que quer e aprontar com quase todo o elenco da trama, foi a Ritinha de A Força do Querer, né, mãe? Interpretada pela Isis Valverde. Ela fez muito bem essa personagem, apesar, né, de ter muita gente que não gostava e tal. Mas uma coisa legal dessa... Incluindo Vanessa. Inclusive eu, porque eu me irritava muito com a Ritinha. Mas uma coisa que eu acho legal dela, que eu acho que a Glória Pérez já pensou desde o início fazer ela uma personagem que se colocasse em primeiro lugar em frente de homem, entendeu? Então eu acho que ela terminou sozinha, mas essa ideia já era meio que escrita desde o início, eu acho. Eu também acho, porque eu acho que a Glória Pérez, ela bebeu muito da ideia da sereia, né? Que é aquela figura mitológica da mulher que conquista os homens, mas depois vai lá, engana eles e parte pra outra, sabe? E a Ritinha foi a imagem disso. Ela fez isso com o Zeca, ela fez isso com o Rui, ela causou um rebuliço na vida de todo mundo. E no final, o que ela fez? Não escolheu ficar com nenhum dos dois, deixou Ruizinha com o pai e fugiu pros Estados Unidos pra ser sereia nos States. Certíssima, tá bom? Botou o pai pra cuidar da criança. Pois é. Certíssima, a gente não sabe também. Não, verdade. Abandonou o filho. Mas que ela realmente foi dona de si, ela foi. Pela primeira vez na vida, uma mulher abandonou o filho e ficou ok na novela. Ela não foi demonizada por isso, Não. sabia? Você vê que
No final, nenhum deles ficou, tipo, criticando muito. Foi realmente uma passagem de pano, assim, enorme. E nem os espectadores, né? Eu também não vi os telespectadores revoltados com esse final. E eu acho que é um dos finais, pelo menos que a gente tá falando aqui, que foi o melhor pra mocinha, talvez, assim, mais feliz. Sim. Entre Foi aspas. mais surpreendente mesmo, apesar de desde o começo ainda sentir a vibe de que isso fosse acontecer. Exato, verdade. Já existiam os indícios desde o começo mesmo. Agora, enquanto a Ritinha surpreendeu positivamente, logo depois, alguns anos depois, tivemos a tristeza de conhecer Luz. A gente tá falando de O Sétimo Guardião, que terminou esse ano, né, Rafa? Sim, terminou esse ano, foi a última novela do Agnaldo Silva e foi uma novela recheada de polêmicas, nos bastidores, na trama, ninguém entendia muito bem a novela, todo mundo só curtia o gato e por isso sobrou pra Luz, que é uma protagonista sem luz, que no final, depois de não dar certo com o Gabriel, depois de não dar certo com o personagem do José Loreto, acabou virando uma arqueóloga sozinha, empoderada, pelo menos as palavras do autor, que ela era empoderada, e assim mesmo, né? Esse é o final de Luz. Pois é, mas vale lembrar que tanto a Luísa, tanto a Luz, elas terminaram sozinhas por essa má aceitação dos mocinhos, da mocinha. Não foi porque o autor pensou isso desde o início. O Gabriel teve que morrer pra Luz ficar sozinha. Mas enfim, pelo menos aconteceu, né? Tem outra protagonista que supostamente também terminou sozinha, que foi inclusive a primeira, se essa informação foi confirmada, porque a gente realmente pesquisou a respeito e a gente não soube muitas informações, por isso que a gente não, por isso que a gente não citou nesse vídeo, que é a Nina da Regina Duarte, de 1977. Então a gente não sabe dizer se ela ficou sozinha mesmo, porque a gente leu algumas pessoas falando que sim, mas como a gente não tinha muitas informações sobre, a gente achou melhor não falar. Mas a gente queria saber vocês, sabe? Dessas pessoas que a gente falou aqui, dessas protagonistas, quais as que vocês mais gostam. Se vocês sabem outros exemplos. E também eu queria ressaltar que, apesar de em novela isso não acontecer muito, em algumas séries internacionais até rola bastante de vez em quando uma protagonista sozinha, né? Só novela que ainda precisa dar esses passos. Em série, eu já vi a Ugly Betty, apesar da novela baseada a Betty ter ficado com alguém, mas na série ela fica sozinha. As várias versões. Em Buffy, a Buffy fica sozinha, a Rory fica sozinha, em Gilmore Girls. Mas em novela ainda precisa caminhar muito pra isso, né, Rafa? É que é o gênero do melodrama, né? Então ainda tem muito esse receio de que vai quebrar os folhetins da origem deles. Então eu vejo muitos autores se mantendo na ideia, né? Do feliz para sempre. Exato, porque é um padrão, né? Quebrar um padrão assim sempre é difícil. Mas tudo bem também, eu acho que também tem muitos casos bons de protagonistas, casais protagonistas ótimos, né? Mas a gente gostaria de ter mais essas ousadias na TV, mais né? casos. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos noveleiros e também seguir a gente nas redes sociais. Vai lá, dá uma ajudinha pra gente. A gente tá conseguindo crescer bastante agora, né? A gente tá no Instagram, a gente tá no Twitter e a gente tá no YouTube, claro. Então vão lá dar essa força pra gente nessas redes. Isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.